Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, pós-Grenal, onde o Internacional conseguiu tomar mais 3 do Grêmio, já perfazendo um score de 5 em 2 Grenais, e o coitado do Odair já tomou 10 em 3 Grenais. Eu sei que o primeiro lá ele pegou a Pipinosa, que ali nem merece ser contabilizado, e o Roberto Melo até, entre poucas coisas boas que falou, essa foi a melhor. É até um crime querer imputar qualquer responsabilidade ao Odair. Então, digamos que ele tenha perdido 2 Grenais e o outro ele estava ali na beira do campo. Mas desses últimos 2 não dá para tirar a responsabilidade do Odair. Também não dá para responsabilizá-lo demais. Por isso que hoje, e aliás, sem falsa modéstia, e acho que a primeira rádio que o presidente deveria ter falado seria a Rádio Grenal, porque desde cedo, hoje, às 7 horas, eu comecei a pressionar. O presidente tem que falar. Desde ontem? Desde ontem também. Mas hoje, pela manhã, reforcei, porque o Duda Crefe ontem fez as vezes do presidente Marcelo Medeiros. O Duda Crefe disse que respeitava o Internacional, disse que respeitava o técnico do Internacional. Mas o presidente não deu... Desculpa, boa noite a todos, mas o presidente não deu entrevista ontem. Mas eu ouvi a entrevista dele ontem. Antes do jogo? Não, depois do jogo. Não. Acho que mas ele até impediu um jogador de falar. O presidente é o D'Alessandro. Puxou o... Não, esse é o co-presidente. Ele deu coletiva. Tá, mas... Não, está acima do presidente. Mas há 2 semanas ele não era o vice de futebol, agora ganhou a eleição. Parte da direção disso. Esse está acima do presidente, porque esse é eterno. O D'Alessandro é uma dor. Nem quando ganham, eles não conseguem deixar o D'Alessandro. Sabe quem é que faz o D'Alessandro maior do que ele é? A torcida do Grêmio. O Maicon, não. Não é a torcida do Inter. É a torcida do Grêmio. Não, porque passou 10 anos sofrendo. Agora já esquentou o programa, já nem vou falar mais nada. É verdade. Agora tem que ficar quieto. Provocadinha de leve, só é boa, né? Mas é boa. Mas para um pouquinho, não vamos esquecer. E vem de vermelho, Serginho. Não é verdade. Grená. Homenagem ao Caxias. Isso aí é para lhe provocar. Não é. Eu e o professor, estamos nós dois aqui. O professor está de grenagem. Tá mais pro vermelho. Essa incrível superioridade do Grêmio tem... O Renato não tem 2 anos de Grêmio. Só um pouquinho. A última vez... Começou em 83, ele. Renato. Começou em 83. Sim. Agora. O Grêmio, desse século. O Grêmio ficou 15 anos neste século. 15 anos sem ganhar nada significativo. Então, isso não diminui que agora o Grêmio deu 2 passeios no Internacional. Agora, o D'Alessandro... Tem 10 anos de Internacional. O D'Alessandro é a melhor estatística de Grenal de todos os jogadores. Então é Desses isso. que estão atuando agora. Mas ele é... também tem a maior, né? Que daqui a pouco, se o Lua ficar mais um pouquinho, vai passar. Eu tenho que explicar bem, porque senão mas então, o D'Alessandro tem o significado que tem o D'Alessandro, porque durante muitos anos de superioridade do Internacional, o D'Alessandro aqui estava e era o melhor jogador. Na verdade, ele dividiu o tempo com o Fernandão, né? Como foi o Darley na década de 90 ali? A torcida internacional também não gostava do Darley. Não. Mesma coisa. É verdade. Mesma coisa. Mas eu acho que aí está certo, Serginho. É diretamente proporcional. Eu acho que apesar de que a torcida do Inter pegava no pé do coitado do Darley. Mas é evidente, mas tu quer jogador mais identificado. Porque o problema não é só ser bom jogador. É encarnar o espírito. É identificar e provocar. É ser, sabe, se identificar com o clube. É isto. Sabe? É o jogador que nem na mais remota hipótese cogita jogar no outro time. Sim. Não existe. Ou alguém pode imaginar o Internacional contratando o Danley ou o Grêmio contratando o D'Alessandro? Olha que eu vou ler para ver como é difícil o troço. Walter Lopes de Canoas, primeiro recado aqui. Isso aqui, no mínimo, tomou café da tarde com vinagre. Provavelmente. Ou não dormiu ontem em função dos 3-0 do Grêmio. Não é os 3-0. É torcedor deles? É o chocolate. Chocolate. Que, aliás, serviu para o Roberto Melo dizer um palavrão para um repórter lá da Rádio Grenal. Ou talvez tenha servido... Ele disse que era o... vamos olhar o lado bom. Chocolate é o teu... Mas quem sabe, Rec, isso mesmo, isso talvez tenha servido para acender uma luz de alerta para o Internacional. Mas não tinha sido no outro Grenal a luz de alerta?
Primeiro tempo ali o Inter já escapou de Mas tomar uma aí- sacola Mas aí, histórica. Eu vou dizer uma coisa. Marreque, aqui tu estava viajando, tu estavas na Serra, participando de uma convenção, Sim, tava lá na enquanto Gafarma. o Maurício trabalhava aqui. Sim, Porque eu aqui- mais deve lá ter no- assistido Ele o mais jogo. ainda. Eu Deve ter imagino, assistido o imagino, jogo lá. Deve ter assistiu? se Não, matado eu de comentei tanto o jogo de trabalho. ontem. Ele Não, tá tô falando- dizendo lá o primeiro. Não, comentei também. Também? Então, Ah, assim, é só um ó, bate-volta que eu vi. Não, foi só quinta e sexta. É. Assim, ó, no programa conduzido pelo Maurício, Muito bem conduzido, diga-se de passagem. Melhor, Eu inclusive. assisti. não, eu não disse isso. Agradeço pelas palavras. né? Se falou aqui, Vocês garantem o emprego do Maurício, porque senão ele já tinha ido. se falou aqui de que o segundo tempo do primeiro Grenal foi muito mais pelo susto do Grêmio do que pela qualidade do futebol Perfeito. jogado pelo O Internacional. Grêmio tirou o pé. Você achou? Não. Não. O Grêmio tomou um susto, o Quando Internacional tomou o gol. achou o gol. Mas o Renato Como achou ajudou. um golaço de cabeça Não, do não. Carlos? Era um gol achado. O A Renato bola parada, ajudou. um gol achado, O Renato né? contou numa entrevista de que ele disse para os seus jogadores no intervalo: se eles fizerem um gol no começo do segundo tempo, Vai. eles vão crescer Claro. muito. Ora, tu já condicionou teu jogador. Aí o Internacional faz um gol de escanteio. Não é uma jogada trabalhada. É isso, Não que eu tô envolveu dizendo. a defesa. Achar no sentido que eu tô dizendo, um gol Não achado é. nesse O Inter sentido. tem feito Com muitos gols de mérito. cabeça. Mas Com assim, mérito. fez Quase o fez gol, ontem de fez o novo. gol. Então, o que que acontece? Se é um jogo Grêmio e, sei lá, Figueirense, eu disse isso ontem na Rádio Grenal. Se é um jogo Grêmio e Figueirense e o Grêmio vira do jeito que virou, dando um passeio no primeiro tempo, que a torcida do outro clube está comemorando de só tomar 2. Aí, toma um gol no início do segundo tempo, o que que ia acontecer? O Grêmio ia continuar jogando normal, ia fazer 3, 4 a 1. Agora, como é o Internacional, que é do tamanho do Grêmio. Mas não assusta mais tanto. né? Era no O quê? estádio do... Não, mas era no Como estádio não? Internacional Como não também. assusta? O jogo era no estádio É Internacional. Grenal, não existe não assusta. É Grenal, torcida, 40 mil pessoas Não, o Inter jogou bem. o segundo tempo. torcendo para o Inter. Jogou bem com o Grêmio lá atrás. Porque achou o gol. Porque com o Grêmio não se propondo a jogar de podia igual. ter Acho que o Grêmio até contra-ataque. tentou, professor, mas acho que assim, o Internacional, é como o Renato disse, se o Internacional fizer um gol, e um gol achado que eu digo é nesse sentido, não estou tirando nenhum mérito aqui, mas não foi uma jogada elaborada, Trabalhado. que tivesse com mais domínio de jogo o Inter, que tivesse assim, por exemplo, o Grêmio foi crescendo ao longo do primeiro tempo, se a gente for vendo. Até os 10, 15 minutos a situação estava indo. O Grêmio, pela ação, o Grêmio começou a passear no campo, e passeou mesmo. Só uma pergunta. E passou por cima. O Grêmio sem Luan e sem Everton. Mas são jogadores do Grêmio, professor. Como é que você vai querer Não, tirar? mas aí... Aí é mais o senhor- 100 milhões. Não, né, mas aí, professor? professor, para Aí é comparar... mais 100 milhões. Se tiver o Para comparar proposições, o senhor teria que dizer sem Jael e sem Everton. que é sem o centroavante não, desculpe, e o, mas e o o Jael atacante de não lado. é o titular. O time titular do Grêmio tinha o Cícero. Não, mas não tem mais. Só porque o Luan se machucou. Só porque o Luan se machucou. Porque não era. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tira 2 ótimos jogadores do Grêmio. O Grêmio perde. Jael não é ótimo, O Grêmio, professor? não, o Jael foi ótimo ontem. Vai fazer já- a tese que já eu fiz é- na Grenal hoje. O Internacional. Perdeu o pote, querido Damião. O Internacional está jogando sem o seu ataque titular. Não é, o Grêmio não tem nada a ver com isso. Agora, não me venham dizer que um time que está em formação, que não é nenhuma Brastemp, que o primeiro reserva da defesa é o Rodrigo Moledo, meu Deus Não do foi céu. mal ontem. Meu Deus do céu. Foi mal ontem, foi mal contra o Cianorte, foi mal... Ontem ele fez a melhor partida dele depois da volta. O que não significa foi muito, mal, né? E foi mal. E foi mal. Foi o terceiro gol. E foi mal. Não, no resto do jogo. O Internacional no primeiro Mas, tempo... pessoal, tá todo mundo, tô vendo lamentar a ausência do Damião, tá, tudo bem, gente. Mas assim, o Damião tá fazendo fez uma boa temporada. O esse Damião, ano. quando Começou não bem tem cedo. outro. Mas o Damião, mas quando uma tava coisa é uma jogando, coisa, que- outra coisa é outra coisa. Não, não. O pessoal tava Queriam o Roger É quando o isso que eu Damião tô tava falando. jogando. Não Que eu- queriam o Roger. Tinha eu ouvi. campanha pro Roger, Exatamente, eu Deve ser ouvi. o Steve Wonder. Mas tinha Não. campanha pro Roger. Mas escuta, Quando os dois estavam em condições, diziam, não, Agora, esse ano, o né? Damião não tá marcando gols, Esse tem que ano, dar chance pro Roger, Mas vem cá, diziam. Maurício, tu é testemunha que teve um amigo teu que disse, sentado nessa cadeira, eu troco antes do... Não é depois do Grenal de ontem.
muito antes do Grenal de ontem. Eu troco o Roger pelo Jael de olhos fechados. E por quê? Pelo que o Roger não vem jogando. Eu defendi o Jael desde sempre. O Roger não jogou nenhuma partida pelo Internacional. Nada. Fez os gols contra o Avenida. Se ele não tivesse o nome e o salário que tem, o menino Brenner esse... Especialmente o salário. Estava recebendo o oportunidade. O nome não é tanto também. Não, mas nome no sentido... O nome ele tem o que mesmo já jogou Jael. bem, que já jogou... Não, ele já teve uma boa passagem pelo Botafogo. Então, sei lá. O Jael jogou no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, no Bahia... Jogou mal em todos. Jogou mal em todos. No Grêmio, olha... Jogou mal em todos. Grêmio, o Roger jogou bem no Botafogo. Que ele já fez 3 coisas no Grêmio, pra mim já tá valendo. Claro. O passe pro Cícero na final, no gol da final da Libertadores, no primeiro jogo. Não. Pachuca. O gol que ele fez ontem contra a cobrança de falta no Grenal. E o passe de ombro que ele deu pro Arthur... Ele fez pênalti contra o Independiente, fez gol de pênalti contra o Independiente e botou o Grêmio claro. na final contra o Real Madrid, porque se ele não entra, o Pachuca ia fazer o gol. Só um pouquinho. O Grêmio acha o Jael ruim. O Grêmio... Sim, é o quarto centroavante. A direção do Grêmio... Terceiro, quarto centroavante. A direção do Grêmio considera que o Jael não é um bom jogador para o Grêmio. Mais ou menos, porque renovou eu não sei, o Renato tá... Não, olha. Tanto é verdade... Acha que ele não é solução a longo prazo. Tanto é verdade... Não, nem a curto. Tanto que contratou, depois de ter o Jael sob contrato, podendo botar qualquer menino da base como reserva, se achasse que o Jael é um bom titular, contratou 2 velhos, no sentido de que não são jogadores de base, para a posição do Jael. Contratou o Hernani Brocador e agora contratou o André a peso de ouro. Vou pegar um exemplo. Só pegar um exemplo. Obrigado. Tudo bem, não é um caso semelhante porque não é um menino da base. Tá? O exemplo que eu vou pegar é porque não é um menino da base e esse jogador, que já não é mais um menino, mas era menino da base na época. Era um menino que foi da base. Já eu acho que fez no ano passado, não fez uma boa temporada mesmo. Acho que tinha uma pressão psicológica, uma pressão muito grande em cima dele para ele tentar fazer gol. Se centroavante vive de gols. Ficou 6 meses machucado também. Mas enfim, tem todas essas situações. Eu me lembro que o Grêmio trouxe, o senhor está falando ainda, professor, o Grêmio realmente trouxe agora o André, trouxe o Hernani Brocador. O Grêmio, lembra quando o Grêmio trouxe o Charles da Bahia? Quem era o centroavante do Grêmio? Gilson Cabeção. Quem é que jogou? Jogou o Charles. E depois jogou... Ficou o Gilson Cabeção. Voltou o Gilson. Não, e ficou. Tentaram botar quem tirou o Charles do time foi o Cassiá Carpes. E ficou o Gilson. Foi campeão em 93. E nunca mais quem saiu. Jogava ao lado dele, nunca mais saiu o Gilson. Sabe quem é que jogava ao lado dele, né? Quem? Do Gilson? É. Quem? O melhor jogador do Brasil naquele momento. Denner? Não. Denner. Sim. Ia pra Copa de 94. Aquele era com certeza. Foi campeão com o Grêmio em 93 lá em Pelotas. Eu fui com uma Kombi que chovia dentro. Era um grande jogador, estava emprestado ao Grêmio pela Portuguesa. Jogador do Vasco, que estava na Portuguesa, enfim, mas um grande jogador. Ele era da Portuguesa, veio para o Grêmio. E depois foi para o Vasco. E aí acabou indo para o Vasco. Deixa eu mencionar uma coisa. Tu falasse em jogar ao lado do centroavante. Eu ontem... O Inter já contratou 7 por lado. Passar ali na frente, eu jogo do lado... eu faço o corredor... Não é verdade. Não é verdade. Não, o senhor quer que eu cite o 7? Não, eu quero dizer outra coisa só. Então tá. Eu não acho que o jogador que faz o corredor é o que joga ao lado do centroavante. Eu estou querendo dizer que o Internacional, com a ajuda de investidor, eu acho, comprou um jogador que tinha feito uma ótima Libertadores do ano passado, ano retrasado, Nico Lopes, e que rarissimamente pôde jogar, e ontem mais uma vez aconteceu isso, na única posição em que ele rende. E tu que lembra, tem memória muito melhor que a minha, vai lembrar algum treinador que andou botando o Nico no lugar do Alessandro. Em alguma oportunidade. O próprio Odair utilizou isso. Foi o Guto. Em alguma oportunidade. Porque o que acontece? O Guto, ano passado, fez um pouco e o Odair... Fernando Carvalho dizia que ele era o engante. Exato. Muito obrigado. Olha, eu não falei com o Fernando sobre isso, mas é exatamente a minha opinião. Se o Internacional jogar com seu trio de volantes e ele na frente, ele entre os volantes, sendo o jogador que se aproxima do centroavante, que vem de trás com a bola dominada, eu acho que ele pode jogar. Colocar o Nico
pelo lado. Não vai jogar. Ou colocar o Nico, como foi colocado ontem, não vai jogar. E nem o Potker vai acompanhar a lateral também. Mas não, eu acho que não precisa, não é questão. Pior, tu estava dizendo antes que não é culpa do treinador. Mas só um pouquinho. Quem é que botou o D'Alessandro de ponta esquerda? Fui eu? De ponta esquerda, literal. O Internacional achou esse ano uma forma de jogar, que eu até brinquei que era parecida com a do Grêmio, só trocando o lado, com o Patrick fazendo a função do Ramiro. Sim, porque do outro lado o Everton era o Potker. O Everton seria o Potker adiantado. Mais ou menos isso. Aí o Internacional jogando lá em Cianorte, que dá para discutir bastante a brilhante estratégia de manter o D'Alessandro 90 minutos em campo. Hoje nós criticamos aqui o Maurício Fernando Zac. Na quarta-feira, 90 minutos, com o jogo já resolvido lá. Não é o 2-0 daqui. É já tendo feito gol lá. Por que o D'Alessandro jogou até o fim? Por que o D'Alessandro jogou até o fim? Bom, mas desgastou errando um pênalti. Mas enfim, lá naquele jogo... Eu não vi esse jogo. O treinador fez uma inversão, botou o D'Alessandro na esquerda, no lugar do Patrick, e o Patrick no meio, no lugar do D'Alessandro. Não foi para testar pro Grenal? Pois é, pode ser que tenha sido. Deu um belo resultado. Né? Deu um ótimo resultado. Quer dizer, tu pega o melhor jogador do time e tira da sua posição e pega a melhor contratação desse ano. O que acertou o time do Internacional. O time do Internacional só se acertou, mais ou menos, quando o Patrick entrou fazendo a função do Ramiro. E tu estraga os dois. E isto é treinador, Rec. Ele está testando ainda, e quando testa demais me lembra muito o Zago, né? Mas como testar? Testar em Grenal? Não, estou dizendo testou lá em Cianorte, lá para ser uma alternativa de jogo em algum momento. Mas não foi alternativa aqui. Foi desde o começo. O D'Alessandro jogou de ponta esquerda. Tanto que o duelo... Para tentar jogar nas costas do Léo Moura. Tanto que o duelo... mas aí é um veterano em cima do outro. E com a velocidade do D'Alessandro. Sabe? Mas é um contrassenso. Agora, o Enio num concurso de franjas, sabe? Não o D'Alessandro no primeiro tempo ele não jogou em lugar nenhum. Ele se arrastou em campo. Ele estava com o braço machucado. Mas ele foi colocado na ponta esquerda. Pois é, normalmente ele jogou com o Abel Braga na direita e tudo mais. Não. Enveredando pro meio. Mas só um pouquinho. Se tu tem um jogador que está fazendo a função do Ramiro, que está fazendo a função do Ramiro, que vem compor com os dois volantes o terceiro... Ele quis confundir o Renato. Tá bem. Só que acabou confundindo o time, né? Confundiu a ele. Mas tudo bem. Eu antes ia ler o recado aqui do Walter. Foi o primeiro, já encheu a tela aqui 3 vezes. Boa noite. Pare de tripudiar sobre o Inter. Larga a tua TV e vai trabalhar no Grêmio, Rec. Você é muito fraco como comentarista. Walter Lopes de Canoas. Walter, calma, Walter. É só um Grenal. O Internacional... Quarta-feira tem mais. Não foi só um Grenal, Rec. O Internacional ficou muitos anos aí. O Grêmio caindo os pedaços. O Internacional tocando-lhe flauta. O presidente Fernando Carvalho chegou a dizer que o Grêmio tinha virado o Espanhol e o Inter o Barcelona. O homem da SWAT, não? Ele não volta? O presidente é o seguinte, é o Barcelona e o outro virou o Espanhol. Não exageremos, mas assim, da SWAT, a boca fala. Eu acho que o problema não é só um Grenal. Eu acho que o problema, e houve até um artigo na imprensa, até um escritor que eu não gosto, mas ele escreveu uma coisa muito colorada. Ele disse, o primeiro Grenal aquele ainda da fase de classificação, terminou o jogo com a torcida do Internacional de pé, aplaudindo o time... ali era para crescer. Que perdeu com 11. Não, jogou com 9, emparelhou o jogo e num esforço brilhante, a torcida está de pé aplaudindo. É uma coisa. O Internacional perdeu um Grenal e terminou com a torcida. Desculpe, o Internacional não é o Veranópolis. O Internacional não é o São José. Para comemorar que perdeu de pouco e quase empatou. Não, isso não é o Internacional. Professor, mas não é uma construção
Não é uma maneira de enfrentar o time maior. Pela atitude. Que é o Grêmio hoje. O Grêmio hoje é um time maior, não é um clube maior, mas é um time maior. Então te retranca todo. Mas foi o que o Inter fez. Quando? Um time melhor, eu não diria maior, né, Rec? Ué, até os 43. Melhor, vamos dizer, em vez de time maior, o time melhor, né? Mais bem concebido, mais Melhor. ganhou agora a Libertadores da América, é melhor. Com melhores Bem resultados. Professor, o que o senhor acha da sugestão do Daniel Saldanha? Uma das muitas, já temos centenas de comentários na live do Facebook. Já passou a hora de chamar o Luxemburgo e deixar o Odair de auxiliar dele. Esses pensamentos. Eu acho um horror. Eu acho que se fosse para trazer alguém... Abel Braga. Eu não sei se o Aí Abel vão acabar viria, com o último ídolo, é isso? Não. Eu não sei se o Abel viria, Mas isso acontece dos dois lados. Não, mas eu não estou dizendo, mas acaba, eu estou dizendo. Eu acho mas que acaba. Ídolo é eterno. Eu não acho que o Figueiredo é menos ídolo do Internacional, porque Claro, não também teve é. Falcão sucesso também. como treinador. E o De Leon Mas dá, vai ser ídolo até morrer. mas dá uma manchadinha, né? Pelo menos acho que fica não. uma mágoa, assim, durante Acho um que tempo. não. Mas... O que acontece é que o Internacional Até o vai... Oberdan foi ter queimado como técnico. O Internacional vai ter 2 momentos esse ano, 2 momentos, em que poderá trocar de técnico, se achar que deve Não trocar. deve trocar nada. Não Agora, sei. eu só acho uma coisa. Não sei. Eu Se ouvi ele hoje. tomar uma goleada hoje... Eu ouvi hoje de manhã. Quarta, aliás. Eu ouvi hoje de manhã. Assim, não, ó, tem 20 dias, desde quarta até 25 dias, até começar o Campeonato Brasileiro, e depois vai ter a parada da Copa do Mundo. São 2 momentos. Um bom tempo daí acertar o time. eu ouvi. Pode ser? Hoje de Se manhã. tiver convicção, eu vindo São pra 17 cá, dias até o Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil no meio contra o Vitória. Desculpe, Maurício, A mas estreia- a estreia- um de nós dois está ruim de conta. Não, a estreia do Campeonato Brasileiro é dia 14 de abril. São E o- 14 dias em abril, mais 10, 8 a 10 dias Como agora. 8 a 10. Agora é... O jogo vai ser é dia 21. Não bebeu alguma coisinha? Não, eu... Não, mas jogo é 21. para um Hoje, jogo hoje é dia importante... 19. Não, Sim, Sim, vai quarta-feira é vai ser 21. 22. de 21, de 21 até 14... São Mas tem- 24. mas antes tem Copa do 10 Brasil. mais 14 Sim, dá. mas- 24 Mas dias. não são 25 dias sem jogos. Não, mas Tem jogo importante no meio. O Campeonato É, Brasileiro está ali. O Mas tem campeonato 2 semanas para uma decisão. São 14 dias para a Copa do Brasil. continua sendo o tempo. O que não pode... O senhor já está jogando a toalha em outra competição, professor? Não, eu estou dizendo que se não... Eu vi uma entrevista, porque o presidente, depois que tu indicasse, o presidente hoje saiu a dar entrevista Isso. rádio por rádio, em vez de ter falado ontem, quando devia. Eu instiguei e fiquei por último, porque ele me escolheu para dar entrevista amanhã às 10h30. Bom, Me deixou até mal, porque ele tinha que ter falado na Grenal por primeiro. Em todo caso, vai lá. a Grenal ontem 2 vezes se falou sobre isso. Não, e hoje de manhã Claro, todo- uma vez com a tua dimensão. Mas o Duda Cref ontem falou pelo presidente, Marcelo. Mas também no programa lá em que estavam 2 gremistas, 2 colorados depois que... Eu fui para casa ouvindo. Né? O senhor brilhante, como sempre. Eu brilho embaixo da luz, é isso que ele quer dizer, mas de qualquer forma, já ali se falava da ausência do presidente. Num momento como esse, o presidente tinha que falar, mas enfim. Hoje falei com o Caco, o assessor dele, ele disse, só não pra tinha concluir- fato novo. Não. O Amoretti tomou 4-0 do Juventude, ele fechou a porta e disse, hoje ninguém fala, só eu. Que sou o responsável. É isso aí, acabou. Ninguém vai entrar aqui. O Amoretti, aquele jeitão dele, né? Pois Fechou a porta daquele O túnel. presidente ontem puxou, e aí o presidente falou depois. Não adianta, não adianta. Não falou, não falou, mas foi. Ele não puxou o colega bom, dele. Serginho. Ele não puxou o colega dói. dele ontem? É que mesmo o Grêmio, mesmo sendo campeão da Libertadores, o presidente não entra em campo. O presidente do Grêmio está no banco. Mesmo sendo campeão da Não, Libertadores, não presidente arruma um não. jogador. Não arruma um jogador que Presidente presida. não. Mas o homem forte do futebol do Grêmio está no banco de reservas realmente. Que tem contato direto com o presidente. Para indicar o presidente o que deve fazer, mas tudo bem. Troca de ideias, eu De diria. qualquer maneira. E se faz isso, O pelo senhor jeito acha, está fazendo então, bem feito. no seu entender, o Renato está para o Grêmio como o D'Alessandro está para o Internacional. Não dá para comparar a grandeza dos dois. Por favor, vamos devagar. Entender. Ele vai ter que primeiro, ele terminou o cursinho de técnico, né? Agora, aí primeiro vai ter que virar O técnico para poder Renato ganhar tem alguma coisa. uma carreira no Grêmio maior que o D'Alessandro. Óbvio. No Internacional, Claro. sim. eu Brasileiro, Libertadores, Brasileiro Mundial. não. Brasileiro? Claro. Brasileiro, não. Não, campeão Não. brasileiro não.
81 era Tarcísio. Era Tarcísio. O William Andrade não botou ele no time. Não, mas ele já estava no grupo. Eu acho que não. Não, estava sim. Para E eu acho que nem em 82 ele jogou. Nem em 82 ele foi titular com aquele time que o Grêmio foi vice. Não foi o Renato. Eles têm o Tarcísio, ele falou em 82 que o... Não, acho que foi 84 que ele entrou. 83. Sim, Foi 83. campeão. Foi campeão. Não, mas teve um jogo em que ele disse assim, o Renato entrou definitivamente no meu lugar. Foi 83. Foi 83. Que ali foi. Porque o William Andrade não gostava do Renato, acho que como jogador. Mas em 81, buscando as fichas em sites especializados do Grêmio, como grêmiopedia.com.br, o Renato consta como no elenco. No elenco, sim. No elenco ele Tem estava. a mania de teimar comigo. No elenco, sim. Mas o presidente do Até Internacional... o Plain estava em O 83. presidente do Internacional disse que a comissão técnica Assim como o Cléo estava em 79. e o departamento de futebol continuam independente do resultado de quarta-feira. Sim. Então, a minha primeira manchete aqui que eu não li. Eu ouvi, Então, nós se- não deixamos se nem vão tu ler as continuar. manchetes hoje. Nada. Nada. se vão continuar, Cambá de jacaré. se vão continuar, então o Internacional só vai cogitar, na minha visão, só vai cogitar trocar alguma coisa. E o senhor acreditou? Mas eu vou dizer uma coisa, professor, pelo que eu ouvi do REC hoje de manhã, não é nem troca. Pode nem haver uma troca. Teria no contrato do Odair. Não, ele disse aqui onde o senhor está. Então, assim, posso O dizer. Odair não precisa ser demitido para o Inter E ele mudar. voltaria Ele com pode toda a humildade a ser auxiliar Não técnico. tem nenhuma. Pode até fazer isso, mas assim, eu vou dizer uma coisa. Acho eu que é um erro. Porque tem que ter dependendo do treinador que vier, não vai ter confiança para trabalhar com ele. Não, mas ele é um cara tranquilo. Não, tudo bem. Isso eu A sei. questão é Eu não essa. estou questionando, não estou colocando isso, Rec. Mas é um cara que a qualquer momento Professor, pode. eu vou lhe dizer só um nome, porque o Abel não larga o Fluminense. Poderia pegar. Mas o Cuca tem aquela história, né, de agora que todo mundo está com Ele modernidade está na Copa do Mundo cabeça. também, não tá? Tá, ia Ele comentar tem na contrato Sport TV. Mas ele não tinha decidido Não ainda. fechou ainda, não. Tem aquela mentalidade moderna na cabeça e tal, embora o que eu vá citar também não tenha essa mentalidade. E todo mundo acha que o Cuca é o Cuca-Bol, o Cuca-Gol, aquele negócio, não sei o quê. Né? O Cuca é o campeão da Libertadores. Mas tá bem. O único, além do Cuca, seria o Dunga. A história de dono do Comandar o vestiário, vestiário. de não sei o quê, que o dirigente é fraco, só tem um. É o Dunga, não tem outro. Pode me dar outro. Toma a Dorival, chave. Fazer o que o André Miola falou de manhã. Entrega a chave do vestiário. Que eu acho que é o que melhor funciona. Oswaldo de Oliveira. Não, isso é bobagem. Ou O quê? O treinador? ou então Acho desaposenta que é o isso que Leão. funciona. Desaposenta o Leão. O Luxemburgo, tu entrega a chave do vestiário também para ele, né? Não chega a chave. Entrega? Não, Cacete. Luxemburgo Tem que já entregar, foi. tem que saber para quem vai entregar a chave. Não é uma Luxemburgo coisa assim, já- olha. Luxemburgo já aleatório. tudo que é tipo de chave. Ele quer o molho inteiro de chave, não é só do vestiário. Eu acho que Mas eu vou dizer, o Dunga é um cara que tu pode entregar a chave do vestiário. Tô dando perfis, tá? Filipão, Mano Menezes. Esses são treinadores que tu pode. E que a coisa vai dar resultado. Tu entrega Filipão. a chave, o Renato. O Filipão tá aí na praia. Ele não sai da praia todo Ele fim de tava semana. pro Canoas aí esse final de semana. Ele é vizinho do nosso diretor, o Walter, aqui. Eles conversam todo fim de semana. Mas esse já disse que não Ele treina não- o Inter. Né? ele não. Ele bateu na trave depois de uma Copa de 2010 aí. Mas ele já. Eu não mas não acredito. foi quando ele disse que não treinava, acho que foi que agradeceu. Acho que Não acredito. Ele não disse com todas as letras. Mas não. Ele andou meio que se estressando. Os caras falavam, agora o Falcão treina o Grêmio que se estressou com o Inter. Será que o Filipão, depois de se estressar... Deixa o Falcão. Tá bem. O Filipão não gosta do presidente do Grêmio. Aliás, o presidente do Grêmio é uma águia em todos os sentidos. E ele sabe, eu falo uns troços, e eu acho que é por isso que nós nos respeitamos. Não tem problema nenhum. Vontade, comigo não é uma coisa que dá e passa. Eu tenho vontade, eu digo, professor. Aproveita e dá os números Não, do quê? da transferência do Arthur. Eu vou dar os números, não tem problema nenhum. O presidente vem ouvindo de Osório, eu sei disso. O presidente nunca demitiu ninguém no Grêmio. Se tu me der um nome que ele demitiu, e foi ele que demitiu todos. Mas João Roberto, que ele declarou. Não, ele é um espetáculo. Mas ele declarou. Vou dizer assim, Ele eu não demite, conheço, não eu não demitindo. trabalhei. Mas é uma habilidade. Não trabalhei disse com o que presidente, mas se você o acha... Filipão não pedisse demissão, seria demitido. Ele disse, eu ouvi ele dizendo isso. Mas depois que o Pellegrini já tinha embarcado para a China, acho bom, não Não sei. tem importância, mas E ele disse. assim, mas eu acho que, olha, para mim, é um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Mas não tenha dúvida. Pegou num momento terrível e olha, qual uma foi habilidade. o absurdo que ele cometeu? Não tem. Mas tirou, a hora que o Filipão tinha que sair, tirou. A hora que o Roger estava dando os doces, tirou. Colocou o Renato que ele não queria, ele queria o Zago.
Eu entrevistei ele aqui e perguntei para ele. E ele não desmentiu. Não desmentiu. Só ele nunca admite que demitiu o cara. Ele que pediu para sair. E os resultados ajudaram. Quer dizer, porque também tem que parar. Não, mas só uma coisa. Se o senhor tirar o resultado do futebol, não sobra nada. Não é isso, Rec. Eu só acho que quando se diz assim, ora, veja bem, este time, porque a continuidade. Continuidade, na minha opinião, é por convicção. Quando o Corinthians é eliminado pelo Tolima, numa pré-Libertadores, e o Corinthians mantém o Tite, isso é convicção. Isso é convicção. Quando em 93 o Grêmio perde um gauchão, termina o ano com o Luiz Felipe e o Cacalo, e o presidente Fábio Koff mantém os dois e diz que só vai sair dali, aqueles dois só saem quando ele sair, isso é convicção também. E agora, o resultado manter ganhando títulos, só um pouquinho. Ah, mas olha, o Renato está vai completar 2 anos de Grêmio. Sim, mas o cara não parou de ganhar ainda. Qual é a Mas agora tem algumas coisas assim, méritos também. Aí não dá pra gente tirar os méritos. O Renato, por exemplo, eu acho que tem muito do trabalho do Roger lá no começo. Não. E o mérito ao Renato foi que manteve isso aí, aprimorou, fortaleceu, teve humildade e grandeza para se poder fazer. E aí eu não estou questionando o trabalho do Renato. O que eu estou dizendo é que manter o treinador que ganhou não tem nada a ver com convicção, sabe? Quer dizer, o Renato entrou no Grêmio em agosto, né? Acho que antes. Não, porque... Agosto? Foi no meio da Copa do Brasil. Foi no meio da Copa do Brasil. O jogo contra o Atlético. Exatamente. Entrou em agosto, em fim de novembro, ele ganhou a Copa do Brasil, que o Grêmio não ganhava há 15 anos. Foi mantido. Aí o Grêmio ganha a Libertadores. Foi mantido. Puxa, que convicção. Sim. Não, parei um pouquinho. Convicção. Não, mas é que entre um vencimento de Copa do Brasil e a outra, ganhar a Libertadores da América... Perdeu o Campeonato Gaúcho. E perdeu o Libertadores. Que Libertadores? Não perdeu o Libertadores. Ele classificou para a Libertadores. Classificou para nada. Não chegou. Nada. Perdeu o Campeonato Gaúcho nos pênaltis. Foi eliminado pelo Novo Hamburgo nos pênaltis. É verdade. E ainda, para a sorte do Grêmio, o Internacional também perdeu. É verdade. E aqui é tudo comparativo. Porque a crise do Internacional e os problemas do Internacional são, vamos dizer assim, destacados pelo sucesso do Grêmio nesse momento. Se o Grêmio tivesse perdido na semifinal para o Barcelona, lá de Guayaquil, por exemplo, e não ganhou mais nada o ano passado. Bom, o Internacional não ganhou nada, o Grêmio não ganhou nada, sabe? É diferente a avaliação. Agora, professor, só uma coisa aqui, rapidamente. Vê como fica uma bobagem de torcedor, tá? Porque eu não quero ter o título da Série B, porque eu não quero ter o título da Série B, porque esse é um título que não me interessa. Vai ter que passar pelo Vitória agora. Estaria já nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu não sei se isso é bom ou ruim. O Inter, não estando, vai ganhar 8 milhões de reais se passar pelo Vitória. Já terá ganho 8 milhões de reais. E se não passar pelo Vitória, nem adiantava estar entre os 16, exatamente, porque ia tomar ferro de qualquer... Mas ele não ia ganhar, aí ganhava quanto lá na primeira? O quê? O Internacional ganhando aos poucos. Acho que na próxima fase é 2 milhões e 400, alguma coisa assim. Nas oitavas? Nas oitavas é algo menos? Mas somando tudo dá 8 milhões. Ah, bom. É que primeira etapa, tem cumulativo. O que vale é o título no final também, né, Rex? Tu acha que vai... Não, mas o Inter não tinha nada. O Inter não tinha time, não tinha esquema tático, não tinha nada. Eu achei que essa Copa do Brasil era boa para ir dando o Inter poderia ficar, poderia ficar um mês sem jogos se não tivesse o confronto da Copa do Brasil. Sim. Sendo eliminado para o Grêmio até o início do campeonato. Aí teria esse mês de folga. Pelo menos. Olha aqui, ó, professor, tem 2 colocações para o senhor. E uma é aquela para responder a sua provocação, para que eu dê os números da negociação do ator. Eu só vou confirmar aqui o que eu disse na Rádio Grenal e que já virou público. Sim, eu não pedi. E não precisa nem ser nenhum gênio, porque outro disse que me enfiar a goela abaixo 50 milhões. Assim como eu marchei naquela do Rodrigo Dourado, dando uma notícia que vazou. Tudo bem, isso é certo. E era uma especulação. Depois, os caras, para dizer que era a maior negociação que o Oscar, e não dá para grenalizar tudo, e é uma burrice grenalizar tudo,
Tá? Aí, a ponto de chegar a dizer que a venda foi em reais. Não, meu Deus do céu, bom, seria em reais dava menos do que 32,5 milhões de euros. Eu disse, não, o que é perene é euro e dólar. Libra esterlina e tal. O resto não dá para dizer. Porque daí nós vamos pegar cruzados novos, quando vender o Pelé, o Cruzeiro, quando vender o Tostão, aí não dá, né? Mas vamos lá. Aí não dá. As duas coisas. Então tem duas provocações para o senhor e uma para decifrar esses números aí. Boa noite, Reco. O professor está tentando achar desculpa para o chocolate que ganhou adiantado. O senhor já ganhou a sua Páscoa, segundo o nosso telespectador. Não adianta o senhor não xingar. Não, isso não é verdade. Eu não estou achando desculpa nenhuma. Eu disse... Mas ganhou o chocolate. Eu disse que o Internacional... O chocolate você vai levar igual. O chocolate o senhor levou. Ao contrário, se o telespectador está atento, ele vai lembrar que eu disse que nem no segundo tempo do primeiro Grenal, eu acho que o mérito foi de o Internacional jogar bem. Desculpe, não foi. Foi o Grêmio que se assustou. Mas ele continua na linha de raciocínio dele. Em 2 anos, o Inter só jogou com 3 times grandes. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. E foi desclassificado de tudo. Será que só o Damião e o Potker fariam a diferença ontem? Não, o Grenal da semana passada foi o primeiro Já jogo. botei. Foi o primeiro jogo depois de 10 meses num time de Série A no Beira-Rio, né? O Grenal da semana passada. Não, jogou um Grenal contra o Grêmio ano passado. Na Arena. Não. Na Arena. Ah, no Beira-Rio, No sim. Beira-Rio, depois da Copa do Brasil, depois da eliminação pro Palmeiras, não teve mais nenhum jogo da Série A. O Serginho é afiado. Mas é ou não é verdade? Não, mas Mas é verdade. Aqui, ó, e ele disse assim, a diferença do Grêmio é tão grande nesse momento que ontem mesmo, ganhando o jogo, fez 3 substituições que jogariam com as pernas nas costas do time internacional, sendo que um de 50 milhões de euros, Guilherme Hofmeister de Gravataí. Aí cheguei no ponto. Tá, mas cheguei no Guilherme, ponto. só não esquece que a diferença é que o Renato olhou para o banco e viu o Arthur e viu o Michael Swell. No Microsoft está lesionado. O Michel? Mas poderia ver o Michael Swell, Brocador. poderia ver o Brocador, poderia ver o Michel. E o Odair olhou para o banco E viu o Caíco do O lado Rossi. E viu o Rossi, que ele ficou pensando, mas quem é esse cara? Ah, é o que chegou da China. E o Caíco do lado ontem. dele. Tá, mas ele O viu o Caíco, Camilo o também, Caíco, bro. Ele viu o Caíco Camilo. no lugar do Mas o Marcinho. Camilo fracassou. O Caíco velho no lugar do Marcinho. Mas só um pouquinho, o Camilo fracassou. Podia ter o Camilo escrito, cara, foi o uma Caíco e não o tentativa que o Internacional fez o ano passado e que fracassou. Acontece. Quem? O Camilo? Ah, sim. Jogadores vêm, uns dão certo, outros dão errado. É. O Grêmio contratou 4 E no zagueiros. Campeonato Brasileiro o Camilo ainda vai ser importante. 4 Você vê- zagueiros até contratar o Kahneman. Antes disso, o Grêmio contratou, Wallace, deu errado. Cadu, Fred, Fred. isso. Que fazia o chorar a Erasmo, mãe lá era o Cadu. Sabe? Né? Contrata e deu errado. Acontece. O Camilo deu errado. Professor, os números do Arthur. O Grêmio disse que só venderia se fosse para o Barcelona por 50 milhões depois dele vestir a camisa. No mesmo dia eu disse aqui, o fato de vestir a camisa é colocar o bode na sala, é colocar o bloco na rua, e agora é o seguinte, todo mundo vai querer comprar o Arthur, e aí O preço ele vai vai. adquirir preço. Então o Grêmio que pare de fazer essa conversinha, Nestor Raine depois confirmou aqui. Primeiro eles ficam bravos, depois eles confirmam. Ele disse aqui, aquilo ali valorizou ainda mais o Arthur. Tá. Aí passou o tempo, começou a se falar em 50 milhões, 50 milhões, 50 milhões, e vai dirigente do Barcelona, e vem dirigente do Barcelona, e vai dirigente do Grêmio, e vai proposta, e vem proposta. Primeira história, o Arthur, os 20% dele, ele vai receber embutido no contrato com o Barcelona. Procurador do Arthur, e notícia confirmada pelo mesmo presidente Romildo, não. Ele não abre mão dos 20% dele. Até não estava entendendo por que ele ia abrir mão. E não está embutido no negócio do Barcelona. Então, já aí, 20% de 30 milhões... Mas quanto foi? Não, aí tá. De 30 ou de 50? Não, aí que nós vamos chegar. 20 de 30 milhões já está no bolso do Arthur, que é 6. E está mais 6 no bolso do homem do arroz. Sim. Que também tem 20. 30 menos 12 dá 18. O resto é conversa para boi dormir. 10 milhões o Grêmio vai receber depois, que aí fica 28 para o Grêmio. Sim. O negócio é extraordinário. É que tem que explicar bem, porque senão os caras vão dizer... outro jeito, Marreque, desculpe. 10 milhões é por Mas convocações, desculpe, mas por desculpe. titularidade, por bola de ouro se vir a conquistar, mas é O máximo que pode chegar é 10 milhões, é máximo isso? que pode chegar. Não, Então, mas- o máximo que o Grêmio pode faturar pelos 20 milhões de euros, 28 milhões de euros, o que dá Por um 112 volante, milhões. ele joga, esse menino joga muito. 112 milhões. Só queria dizer
que se eu e Mas tu... o presidente é que vai dar os números, porque daqui a pouco eu posso estar equivocado Marreque. e não estar embutido o dinheiro do Arthur e estar embutido ao mesmo tempo. Que é uma negociação complicada, Marreque, cheia de... Se eu e tu somos donos de um imóvel e tu tem 40%, eu tenho 60%, o Serginho vai comprar esse imóvel por 1 milhão, nós vamos dizer que vendemos por 1 milhão. Agora, desse 1 milhão, nós vamos repartir. Tu vai ficar com a tua proporção Por isso que eu falei e eu 30. com a minha. Mas o Grêmio vendeu por 30 milhões. Tá bem? O Grêmio vendeu o Arthur por 30 milhões. Como Só o que Inter vendeu o Oscar por só que o 32 e ficou com Só que- 16. Só que o Arthur não era integralmente... Grêmio, exatamente. O Arthur não era integralmente do Grêmio. Os mas 30 tá do bem. Grêmio valiam 18, porque se o homem do arroz e se o Arthur quiserem, por exemplo, aqui, ó, eu tô precisando de um dinheiro, pode me dar 2 milhões desses aí. Cada um deles, ao invés de receber os 6, se cada um quisesse receber 3, por exemplo, Também é É dele. que se dizia que ia ser mais do que 50. E todo mundo embarcou nessa canoa furada. o que que era? O que que não, mas o que que É muito todo mais que mundo 50. não. O que que É estava maior estipulado na- negócio, é o quarto maior negócio do Brasil. Mas o Aí que vai que para a tá- estatística. os isso é o que 30. está estipulado. O que que era a multa rescisória dele? Era 50 milhões? 50 milhões. Por isso que o presidente disse para o Barcelona é só a multa, só 50. Mas está bem, eu É não um estou culpando jeito o de presidente. negociar. Vendeu por 30 com possibilidade De mais 10. receber mais 10. Olha, cá entre nós, é um negócio extraordinário por um jogador que exatamente há um ano atrás, Quase foi pro Ceará. não estava sequer inscrito. Na primeira lista, depois foi. Ele entrou ainda na... Entrou. Fez gol até de pênalti, professor. Entrou depois. Disseram para mim, depois, esses dias disseram para mim, fui participar de um programa numa rádio, na Rádio Guaíba, Sim. e aí alguém comentou, um dos comentaristas, dos participantes, não, porque o Renato, por exemplo, achava que o Arthur era meia, né? E aí depois ele viu que estava errado, eu digo, não. Renato não é. Estava equivocado. No máximo, o Renato podia estar, era equivocado. Né? E assim, o Arthur teria Ele jogado. dizia que o Cícero era centroavante. Teria jogado e 3 dizia que não era partidas. E teimoso. quem é que fez o gol da final da Libertadores? Cícero. Não, o primeiro foi o Cícero. Não, sim. E gol de que aquele Teve que o do ele fez? Fernandinho também. Não, da final. De do centroavante. primeiro jogo. Então, De centroavante. Então, Não, agora ele tem... Mas até o Douglas foi centroavante. Mas o Com Renato, o mesmo Renato. É que o Renato tem estrela também, e isso faz o parte. mais que ele faz é se equivocar. Não é? Se o Luan, Professor, eu sempre digo que é de azarado. fazendo uma provocação Não, aqui. de azarado o inferno já está cheio. Mas se se tiver o- um pouco de sorte, me se o serve Luan, também. se o Luan não se machuca, o Renato ia continuar teimando com o Cícero. Era o time Acho que titular não, dele. professor. É que Ele, mas Porque tanto é que ele ele chegou, mesmo ele disse. chegou a dizer que o Cícero, olha, o Cícero teve a oportunidade, não deu certo. Ele deu disse, entrevista, eu não posso tirar o jogador com 1 ou 2 jogos, eu tenho que dar uma sequência até para ter argumento, chegar para ele, ó, eu te dei tantas oportunidades e não deu Mas Ah, certo. vestiário é um troço que é Você- complicado. Vale pro Ele é um Internacional. administrador de vestiário, gente, olha. É. Mas vocês dois são Ele é dois brincadeira. bidus, né? Ah, Quem? O tu e o Eu? Maurício. Por quê? Não, eu e o Certinho. Maurício. Não, Tá. tu e o Maurício. Por quê? Tá bom. Dois bidus, porque começaram a adivinhar agora. O quê? Porque no próximo jogo ia jogar, o professor está dando a estatística para vocês aí, a sequência. Próximo jogo ia jogar o Cícero de Ele centroavante. tinha dito. Aí o Luan se lesionou, ele puxou o Cícero e botou o Jael. Aí o que fez o Jael? Gol e uma baita atuação contra o Novo Hamburgo. Ele tinha escalado. Tá, mas Viraram depois, o quê? tudo bem, mas Bidus? quando voltou, Mas quando ele voltou, falou que ia dar a chance, não ia tirar o Cícero do time, porque queria dar a oportunidade para ele, ó, vou te dar tanto E depois, mas tanto ele Porque poderia. não deu Só um certo, pouquinho, mas quando não, voltou não, o Luan, tudo bem, mas quando voltou o Luan, ele poderia ter colocado o Cícero de novo. Só tudo que aí bem. o Jael foi melhor. Não, mas não, é. mas não E aí voltou no ele disse, carteiraço. Quando é exatamente. titular, volta no carteiraço. Exatamente. mano. Eu tenho outra tese. Ninguém dá carteiraço com o Renato. O Renato é tão inteligente e o seu Verratti tem uma frase a respeito, que ele tem uma inteligência intuitiva. Seu Verratti. E entrevistei o seu Verratti agora há poucos dias e pedi para ele lembrar e ele não lembrava direito. Ele está com 84 anos, está melhor que eu. Mas aí deu uma paradinha, me olhou e disse, inteligência intuitiva. E daí eu me lembrei na hora. E é verdade. O Renato, ele é malandro, professor. Sim. Uma vez o Antônio Lopes queria dar no Santana, porque o Santana chamou de malandro, e malandro no Rio tem outro significado. Lopes, malandro e tal, e o Lopes foi no meu microfone e descascou o Santana, chamou de Paulo Chevrolet. Aí o Lopes, guerra. Aí, é muito engraçado esse negócio de futebol.
Mas estava falando do Renato. Renato. O Renato, Inteligência. ele colocou bem clara a situação. Ah, vocês vão me dar o Jael? Aí me dão outro Jael, que é o brocador, e eu vou meter o Cícero para mostrar que eu quero o André. Essa foi a minha tese. Sabe que a Não, prova... e o André... Ah, vocês querem? Ah, então tá. Eu quis o Jael como quebra-galho ano passado e busquei o Barros, tanto é que eu tinha dito para vocês, o Ico Román, que eu tinha deixado a lista. E deu um xixi no Ico. A minha lista não é essa que ele está trazendo. Aí quando ele começou a trazer a lista do Renato, deu o título Aí da deu América. tudo certo. Então vamos botar O os Serginho títulos. o Serginho Mas falou- aí saiu, eu queria o Jael como quebra-galho. Aí vocês me trazem Tu tem que outro ter. quebra-galho? Não. Quebra-galho, então eu vou meter o Cícero de O quebra-galho. Eu Serginho quero o falou em titular, eu quero o André. administrador de grupo. Tem um episódio do Renato que ilustra isso muito bem. Teve um Grenal no Beira-Rio em que o Renato tira o Douglas. Entra, sei lá quem, no lugar do Douglas. Eu estava exatamente atrás da casamata do Grêmio. E o Douglas sai claramente contrariado. Mas dá para ver direitinho como ele sai contrariado de campo. O Renato... Mal olha pro Renato, eu lembro desse jogo. Não. Foi na Arena, né? Não, no Beira-Rio, o Douglas vem saindo... Ah, porque ele tirou um na Arena também. Furioso. O Renato sai da área técnica, vai ao encontro do Douglas, abre os braços, não abrir de abraço, pô, vem cá, e vai lá, e dá esse abraço, pronto, acabou. Acabou, o Douglas saiu contente, acabou o problema. Sabe por que a gente não enxergava tudo isso no Renato? Porque ele abusava da irreverência. E ele não Exatamente. precisava abusar da irreverência. Ele não precisava usar óculos escuros e entrevista coletiva. Não precisava dizer que tinha pego 5.000 mulheres. Não precisava nada disso. Porque ele era bom também nesse outro negócio. Se ele era bom de pegar mulheres, se ele é bonitão para usar óculos escuros, ele não precisava. Ele precisava mostrar dentro de campo que ele era bom técnico. Como ele E mostrava... ele acabou E mostrando eu já disse três para vocês, toda vez que eu venho aqui, estragava com isso. dois caras já me disseram, duas pessoas me disseram no meio do futebol, lá quando ele foi campeão com o Fluminense. Roger E Paulo Paixão. Os E o dois Paixão... disseram, é muito bom E treinador. o Paixão disse para mim aqui e o Roger também. Aliás, Não só eles dois disseram não, o isso. professor também, mas o senhor precisa de Não, uma mas eu tô dizendo, comprovação mas eu maior. tô dizendo, ele lá, eu tô dizendo, Não é Eles agora. falaram ele lá do disse, Fluminense. lá na época não do é Fluminense. agora, velho. Não, da quando ele primeira, se da enche primeira. de títulos. Da primeira. Em 2000, sim, da primeira passagem dele. Ele Lá quando jogava, ele fazia na mágica. segunda. ele jogava um futebol horroroso na primeira passagem, mas Porque tinha um time capaz de jogar um futebol Mas horroroso. pragmático, E foi pragmático. vice-campeão brasileiro. assim como o Roger, na mesma entrevista que me elogiou o Renato, que foi campeão, campeão da Copa do Brasil junto com o Roger, que fez o gol do Com título. gol, o Roger. é verdade. O Roger disse o seguinte, e esse Marinho que está vindo para o Internacional aí joga muito. No mesmo dia, um dia antes, o Inter tinha contratado o Marinho. Isso aí me enlouquecia nos treinos. E eu fiquei com aquilo na cabeça e esse cara não jogava nunca. Passaram-se os anos, o Marinho meteu o Inter na segunda divisão. Não, mas esse O Marinho, que não foi aproveitar no Beira-Rio, meteu o Inter na segunda divisão dentro do Beira-Rio. Mas é difícil de entender algumas coisas, né, Rec? Na posição do Marinho tem o Mike. Lembra do Mike? O Mike foi jogador do Internacional, emprestado para um time, emprestado para outro, até terminar o contrato. Aí no último ano desses, para cada ano emprestava de novo, porque não prestava. Aí ele jogou no time no Audax, com o Fernando Diniz de Inclusive, técnico. era muito audacioso lá, professor. Ele... Ah, Meu. horrorosa essa. Perdoai. Telespectador, não levem a mal. É segunda-feira. Pós-Grenal, É sacanagem. Jorge Estrada, hein? Mas, Ele está enfim, 3 dias sem apresentar o programa, professor. isso, Ele é isso. guardou todas essas Então, piadas, assim, hein? aí o Internacional traz o Mike e renova o contrato. Não, mas não foi só isso, professor. Não, Vou mas deixar eu- o senhor fazer o seu arrazoado e Não, eu vou mas- emendar o resto. Mas, no, É mínimo, uma missa. no mínimo que ficou público, traz o Mike, Uhum. renova o contrato, porque o contrato está terminando, e aí ele não joga de novo e voltou a emprestar. Eu não sei onde é que anda E aí hoje. fez um contrato de 4 anos, professor. Pois é. O Dudu também. É. Tem algumas coisas que são Mas- marcantes. mas aí Aliás, O a maior Camilo... foi o aumento para o Paulão para aumentar o contrato depois do título gaúcho. E aí, como prêmio Inter e Chapecoense 0-0 no Beira-Rio, lá vai Paulão, o craque do campeonato estadual e
Mas o goleiro pega. Só um pouquinho. Ali parece que estava começando um filme de terror. Mas é que tem coisa. ter O Internacional pênalti, contratou. vamos brincar com a O Internacional tem problema de dinheiro. Tá bem. Um momento de crise do clube. O senhor vai dar pau no Inter, professor? Não vou dar pau. Eu estou tentando entender. O Internacional Eu acho que o contratou. Inter merece ser criticado. Em um mês Vai deixar e o meio. ouvinte nervoso aqui. Em um mês e meio, o Internacional contratou 3 laterais direitos. Amanhã tu vai entrevistar o presidente, quem sabe ele te explica, porque ninguém entende. Em um mês e meio, não é em um ano e meio. O senhor sabe que eu pergunto mesmo. Mas então, o Internacional contratou 3 laterais. O terceiro foi contratado quando os outros 2 não completaram 2 meses. 2 meses. Além disso, professor, os últimos 10 laterais do Inter, sempre se reclamou que os laterais do Inter, formados na base, em especial o Claudio Vinck, tinham como deficiência a marcação. Todos, dos últimos 10, todos têm problema na marcação. O Fabiano é o primeiro que vem para, pelo menos no discurso, dizer, não, o meu forte é marcar. O apoio é secundário. O meu filho... Os demais chegam aqui e dizem, não, eu tenho deficiência na marcação. Eu sou bom no apoio. 19 de setembro chegou o Renato, 2016. Lembra o Danilo de Sapucaí. Então, obrigado. Só reforço. Não foi nem agosto, foi setembro. Só reforço o que eu disse. 19 de setembro, na semana seguinte... O espaço menor ainda já foi campeão. 2 ou 3 dias depois teve o jogo com o Atlético Paranaense. Isso, aqui ele não teve nem exatamente. A torcida do Atlético Paranaense ficou Estreia frustradíssima aqui em Porto Alegre, inclusive. Foi Com a estreia vitória do Grêmio aqui. Então, a torcida do Atlético Paranaense aqui ficou frustradíssima. A torcida do Atlético. Porque é muito forte. Estava aqui reforçada. Tem reforço. E aquele dia não terminava nunca aquela decisão. Não, que horror aqui. Não, aqueles pênaltis lá... Fez muita gente sofrer. Crucificaram o E ali Everton, era só a goleiro. primeira fase Mas do assim, Grêmio. Né? Oitavas, Rec, né? mas então, quem sabe tu pergunta pro presidente pra gente entender. Pra gente entender. Tem um lateral que joga na 2ª divisão. Tá certo? O do Inter era o Claudio Vinck. Não. Num outro clube, Tá. 2ª divisão. O Internacional vai contratar. É um menino de 20 anos. Por que não se faz um contrato de 2 anos com opção para renovar por mais 3? Como é o do Camilo, por exemplo. É 2 Isso. anos Por com que- opção por que de que renovação, se larga, mais 2. Se larga um contrato de 4 anos. Será que não foi porque Deus indicou, professor? E Não. Deus colocou a mão, vira ouro. Pois é, mas Deus Mas não é não- por Deus medo não de não vai. conseguir renovar, professor? Mas tu só vai trazer com essa opção. Tu só vai trazer. Eu acho que o D'Alessandro não conhecia o. Não, o Claudio Dudu. Vinck tinha uma renovação automática também. Se ele jogasse 10 jogos, renovava. Renovou agora. Por sinal, Claudio Vinck é melhor que ele estuda. eu ia contar o que o meu filho, que gosta do Claudio Vinck, ele disse assim: se é o Claudio Vinck que fica olhando o Everton fazer o gol, como o Edenilson ficou ontem, olhando literalmente, eles estavam os dois juntos, o Everton se adianta e o Edenilson fica torcendo, em vez de acompanhar o jogador que ele tinha que marcar no primeiro gol do Grêmio. Isso se vê na televisão com toda clareza. Mas também terminou a tese de que ele tem que jogar na lateral, né? O Fabiano, com todas as dificuldades, vai ser o lateral titular do Internacional. Bom, pelo menos vai ser experimentado. Se não for, o Internacional chegou num ponto que o jogador desembarca e vai do aeroporto para o vestiário, fardar para o jogo. Professor, eu provei aqui, por A mais B, que todos os volantes que chegaram no Internacional em 2016 jogaram direto. Eduardo Henrique, Anselmo, Fabinho, Fernando Bob. É uma tripa. Mas Rec. Todos chegaram a jogar. Além dessa função... Nem nisso o Inter se atualiza. O Lomba chegou e jogou. Nem nisso Mas vamos ficar em 2018. É. 2018, o Internacional contratou do Fluminense, porque não é de um time pequeno, o Wellington Silva. Bom, alguma convicção tem. Viu essa foto? Aí vem um cara da China, Quem é esse aqui? que não joga há 3 meses e entra antes do Wellington Silva, que está aqui treinando desde fevereiro. Mas é teste, professor, para a sequência da temporada. Quer dizer, tu está debochando ainda. Ainda tem que te aguentar debochando. Não, mas não pode. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Serginho hoje nem falou muito, daqui a pouco vamos falar sobre o futuro do Grêmio. Aí o Grêmio tem um futuro bem promissor pela frente. O Grêmio tem 4 competições que pode ganhar e até uma 5ª se ganhar a Libertadores da América.
Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, a própria Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E aí, se ganhar... Opa, vai falar com outro. Por isso que a federação deveria agora, a Federação Gaúcha, deveria... Mas o Grêmio não sofreu esse ano, professor? Sofreu Quando sim. quis jogar, jogou. Não, sofreu. Mas todos os pedidos do Grêmio foram começaram- Não tem atendidos. nada a ver com sofrer. E se ficasse fora? Mas não é Claro, essa pode dar uma questão. crise. Mas não é Pode essa dar uma questão. crisezinha. Por que não fazer uma regra que premia qualquer clube do Rio Grande do Sul, porque nós Que sabemos... venha a ser campeão do Porque mundo. nós sabemos que Que ali, venha disputar o Mundial. Isso. que ali adiante isso vai acontecer com o Internacional. Professor, aqui tem uma solução para nós. Acho que vai demorar todos. um pouquinho. Chega mais aqui, Júlio Lemos, olha aqui. Olha. Foreman. Aqui, o Serginho que já está na capa da gaita. Aí. Mas não precisa estar na capa da gaita para começar a tomar, né? Ah, eu já estou tomando. Preventivo, Eu não? estou inteiro. Não, mas Ah, nós mas tu vamos tá falar na capa da gaita. Não, eu gaita. estou Tu inteiro. passou da capa da gaita. Eu que não tô na capa da gaita, tô tomando É, já. o produto suplemento vitamínico e mineral para homens. E aí, Rec, boa noite, Boa tudo noite, bem? tranquilo. Boa noite, senhores. Boa noite especialmente a você que está assistindo aqui ao Cadeira Cativa. Nesta segunda-feira, o Rec já adiantou o assunto Eu já Formen. furei o... Mas o tu me pifou, é o nosso maestro pifador aqui, ó. Luiz Carlos Rec. Vai tomar cartão. Vai tomar cartão. Não, quero vai falar- tomar cartão quem não aproveitar a barbada. Exatamente. Eu quero falar especialmente com você que mesmo tendo aí oportunidades não consegue balançar as redes. Você mesmo aí que fica sempre na marca do pênalti, não adianta reclamar da arbitragem, não adianta reclamar da torcida. Tá tudo pronto, você chega em casa, a sua namorada, a sua noiva, a sua companheira tá te esperando, a tua esposa, e você tá naquele desânimo profundo. Até tem vontade, mas chega na hora, acaba falhando, tá sofrendo com impotência sexual. E não é só isso não. Eu não tô falando aqui apenas de um estimulante sexual, não é remédio, não é medicamento, é um suplemento alimentar 100% natural. Formen é a vitamina do homem. Para você que hoje, segunda-feira, normalmente a gente acorda com aquela preguiça, ressaca do fim de semana, os colorados três aí no Grenal, abatidos, os gremistas talvez comemoraram demais, fizeram aquela festa, acordaram de Billy Night, ressaca, o famoso Billy Night. Mas o problema é que passa a segunda-feira, amanhã é terça, chega a quarta, a quinta e você continua com aquele desânimo profundo, a sua autoestima está lá embaixo, você não está rendendo mais no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações pessoais. Você que é jovem, está estudando, está no seu curso, está na sua faculdade, também não está tendo um bom desempenho. Formen vai ajudar você a recuperar a sua qualidade de vida. Você que está com a autoestima lá embaixo, não tem vontade mais de fazer a barba, de pentear o cabelo, de passear com a família no final de semana, chega de sofrer, meu amigo. Você precisa de uma vitamina que vai repor aí o seu hormônio masculino, que é a testosterona, que vai reativar o seu ânimo, recuperar o seu entusiasmo. É hora de você ligar agora uma ligação gratuita que vai melhorar e muito a sua vida. Desempenho profissional, intelectual, relações e também a sua vida sexual. Formen, a vitamina do homem. Uma negociação extremamente facilitada e promoção especial para quem ligar e dizer que assistiu aqui no REC, aqui no Cadeira Cativa. 0800, aqui embaixo no seu vídeo, 0800 646 0505. Aceita todos os cartões de crédito, inclusive o Banricompras. Você pode parcelar, vai fazer uma ligação gratuita agora, amanhã cedinho. Uma consultora querida e especializada vai retornar a ligação e vai mandar entregar na porta da sua casa, do seu trabalho, onde você preferir. Formen, a vitamina do homem inteligente. Tem que ligar agora, 0800 646 0505. 0800 646 0505. É tomar Formen e correr pro abraço, né, Rec? É isso aí, ó. Com Formen, Júlio, a vontade não é uma coisa que dá e passa. Ah, tu vê o que A vontade dá e cresce. Para tu ver o que é o poder do Cadeira Cativa. Eu estou recebendo uma mensagem de Madrid, de um amigo que está lá assistindo o programa e dizendo: Formen me interessa. Olha aí, Olha olha. só. Tá vendo? Com certeza. É um produto internacional, por isso que é Formen. Exatamente. Não é para homem. Oh, yeah. O Juneide Voti já está interessado também, está assistindo o programa, ele e o Scooby-Doo, que é o cachorro dele. Os já estão por falando favor. mal dele. É bom que ele compre logo esse troço. Eu não conheço o Junei, então vou dar uma brincadeira. Os caras começam a falar mal na vizinhança. O João Padeiro também deu um toquezinho aqui no telefone, acho que Grande João pra Padeiro. registrar. Eu preciso do estoque inteiro pra ver se ressuscita. João, A entrega é rápida, viu? Valeu. 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem. Abraço, Rec. Valeu, grande Júlio.
Entrevista, presidente Marcelo Medeiros garantiu a permanência do técnico Odair Hellmann, independente do resultado no Grenal de quarta-feira. Se tomar goleada, vai cair. Houve pequeno protesto no treino colorado hoje à tarde. Titulares não estavam na atividade. O principal alvo foi o técnico Odair Hellmann. Eu acho uma injustiça, mas já está dividindo opiniões. Eram 15 torcedores, Rec. Eu Não quero, é uma parcela. Você cobra mandato. Eu quero fazer uma observação importante, Rec. Pode ser depois do intervalo, professor. Só vou fazer um resuminho aqui, até para manter tudo que o senhor fala é importante. As manchetes, está falando das manchetes agora? Klaus, Danilo Silva, Wendel, Potker e Damião não treinaram com bola. Vitória da Bahia será o próximo adversário do Inter na quarta fase da Copa do Brasil. Primeira partida será no Beira-Rio e a segunda em Salvador. No Grêmio, após sentir dores na panturrilha durante o Clássico, capitão Maicon realizou trabalhos físicos na segunda-feira. Volante é dúvida para o Grenal de quarta. Novo centroavante do Grêmio, André, desembarcou hoje em Porto Alegre. Na sub-20, na sub-11, melhor dizendo. Mas o que é isso? Isso aqui, que jogo é esse? Na sub-11, Santos goleia o Real Cubatense por 27-0 pela Copa. Mas criança. Sub-11. Acabou com os gurizinhos da Cubatense. Não vão querer mais jogar bola. Acabou com o sonho. Olha aqui, ó. Então, só lembrando o regulamento da Copa do Brasil. Agora, desses 10 aqui, 5 classificam, se juntam aos outros 11. Aí quando entrar os grandes depois? Não, tem 3 pequenos também. Tem 3 pequenos? Né? E até, não sei se tu tem considera o Vasco e a Chapecoense grandes, mas são os 8 da Libertadores. Sim. Mais Copa Verde, que é o Luverdense. Mais Copa Nordeste, que é o... Puxa vida, o Nordeste é o Bahia. E o América Mineiro, campeão, que é o campeão da Série B. Que aí o Inter desenhou... Tu acha então que o América Mineiro é maior que o Inter? É isso que tu quer dizer? Não. Não, tu tem que falar os troços e assumir. Somos grandes agora, não é? Quando entrarem os grandes... Sim. Não é a maior parte dos grandes? Tu está chamando o São Paulo de pequeno, o Internacional de pequeno? Nesse momento, sim. O Atlético Paranaense. Bom, o pessoal está perguntando onde é que anda Celso Rotti na live do Facebook. Em casa, jogando tênis. Onde ele vai permanecer. Já voltamos. Estamos de volta, 8 horas, 8 minutos. Tem muitas críticas a todo mundo aqui. Inclusive ao nossa também? Cuesta. Não, do Inter. E o presidente não confirmou só o Odair, confirmou também o Melo. Sim. Duas coisas bem importantes. Primeiro, um esclarecimento. Meu amigo Bruno, que está nos assistindo de Madrid, diz que não entende a tese do Damião e do Potker. É simples. Um time em formação não pode se dar o luxo de perder 2 titulares absolutos. E o Potker fez gols em todos os jogos. Não, são titulares. Dentro das limitações do plantel que montaram para o Internacional, esses 2 jogadores fazem muita falta. Ponto. Agora, o que mais me preocupa, Rec, e aí sim tem que dizer, são colegas da imprensa. O senhor vai nos dar pau agora? Vou. Vamos lá que eu ajudo, professor. Eu também gosto. Porque eu acho uma irresponsabilidade alguém pegar um microfone e dizer porque a brigada deve se preparar, porque se o Internacional perder, vai haver quebra-quebra. Mas como vai haver quebra-quebra? Não vai haver quebra-quebra. Mas quem foi o idiota que disse isso, com todo respeito, né? O cara tem que ter minhoca na cabeça. Mas não vai ter nem torcida do Inter, pelo jeito? Chefe de esportes da Rádio Guaíba. Bom, agora o senhor... Bom, tu perguntou? Mas não pode dizer. Disse, eu ouvi, disse no microfone. Se eu soubesse que o senhor ia identificar o personagem, eu não teria dito então não pergunta. Então não pergunta. Mas não pode falar isso. Mas que não vai ter torcida. Não tem direito de falar isso, porque isso é ofender a torcida do Internacional. Por quê? Porque o Internacional pode perder? Pode, acontece, é do futebol. Agora, alguém chegar e quebrar alguma coisa do Internacional, não é torcedor do Internacional. Alguém vai dizer, mas já fizeram isso. Não era torcedor do Internacional. Eram uns vândalos, eram uns bandidos infiltrados no meio da torcida. Mas até associados, né? Professor, vou dizer assim, ó, já aconteceu no Internacional, já aconteceu no Grêmio, eu já vivenciei isso.
E assim, a gente não pode dizer também que não sejam torcedores. Eu posso. São torcedores. Mas às vezes não são torcedores. Desculpe, não são. Até por essa palavra que você disse aí, infiltrados. Sabe o que vai acontecer, professor? Vão enfiar câmera em tudo que é lugar. Já falaram lá na Sunset, tudo que é lugar. Vai ter câmera em tudo que é lugar. Ótimo. Para identificar tudo que é tipo de vândalo. Pelo Porque que eu ouvi. Tem que pegar os caras. Porque a grande... Agora, é perigoso. Mas tem que identificar e punir, né? Agora, tem algumas burrices que são um pouco difíceis de entender. Ou a burrice pode ser minha, que sou limitado e não entendo a luminosidade. Os malfeitores no Grenal arrancaram cadeiras para jogar para baixo, tá certo? O que vão fazer? Foi anunciado hoje pelo presidente do Internacional. Vão colocar embaixo da torcida do Grêmio a torcida mista. Mas só um pouquinho. Se os caras arrancam cadeira para jogar para baixo, não é muito mais fácil botá-los embaixo? Mas aí jogam pro gramado, professor, é pior. Jogam pro gramado. Mas aí não atinge ninguém. Aí não atinge ninguém, vai acertar os esteuros. Não, tem que ver como é que é o lado, professor. Não. Se tem um bom tapume e tal, porque senão eles jogam pro lado. Mas é questão de tapar. Depende da altura. O que eu quero dizer é que a torcida mista, que é a melhor coisa que houve nos Grenais... Vou dar uma ideia melhor ainda, em termos professor. de Não coloca ninguém embaixo, porque não vai lotar. O Serginho já falou aí, não vai lotar. Deixa até um espaço de 3, 4 mil embaixo vazio. Mas, tem um blog, uma página, o Nada Vai Nos Separar, fazendo campanha. O Nada Vai Nos Separar é o nome do título por que não botar do eles grupo embaixo? Fazendo campanha para que o torcedor não vá ao jogo. Mas vai separar ou não vai? Se nada vai Mas separar. por que não botar eles embaixo? Por que não botar eles embaixo? Por que eles têm que ficar em cima? Põe embaixo. Deve ter sei alguma se relação para evitar a invasão de campo? Pode ser que seja, pode ser que seja, professor, eu não sei. Mas pode ser, essa é uma das questões, pode ser outra questão, pode ser também em função de que nos estádios já tem um local preparado para, por exemplo, no Grêmio eu sei que aquele lá é o local preparado para a torcida do visitante, independentemente de qual visitante venha a ser. Deve ter um acesso diferente, um acesso independente. E na arena, chegar. professor, a torcida mista já fica embaixo da torcida visitante. Mas tem mais uma torcida do Grêmio. Sim, e tem mais uma torcida do Grêmio embaixo ainda, né? No primeiro anel. Porque a primeira, a mista é só na Golden. É só na Golden. Vocês não se dão conta que o número de incidentes com a torcida mista é zero. É zero. Mas essa que eu ouvi hoje, justamente, essa teria sido a ideia. Coloca a torcida mista ali, porque isso evitaria que os torcedores fossem jogar. É um absurdo isso. Os próprios torcedores do time. Do Grêmio, jogar cadeiras em torcedores que estariam... Do Grêmio teriam torcedores ali também. Né? Olha... Essa seria a ideia. Mas atingiram torcedores da mista agora na arena. Teve isso? Teve. Eu não Algumas cadeiras voavam justamente de cima da torcida do Internacional. Não foram tantas, 99 como foram no Beira-Rio, mas umas 10 ou 15. Até tem que pegar o levantamento com o Grêmio, certo? Para não dizer bobagem. Eu tinha que descobrir quem são os caras, pega quem são os caras e tranca. O próprio clube tem que querer. Até porque mas aí o clube tem que querer. Claro. Não, mas aí, professor, uma pessoa que arranca uma cadeira de um estádio e joga para baixo, o estádio já tem câmera. A torcida visitante já fica presa 1 hora. Não é tão difícil de consultar ali na câmera e levar pro G-Crim. Pegar o cara. Não é difícil. Maurício... É um universo pequeno. Só que não te esquece que Grêmio Internacional tem eleições chamadas no pátio. E aí tu tem que ter vontade política de enfrentar esses caras que ameaçam. E o Serginho, que já trabalhou em clube, sabe que essas ameaças são feitas. Eu vou mobilizar as pessoas para votar contra ti. Tu sabe que tem isso. E aí vem o problema. Porque os clubes, se quiserem, dão um jeito. Já voltamos. Estamos de volta, 8 horas 18 minutos, 8 e 18. Diga aí, Maurício. Não, Rec, tem muitas mensagens no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Rec.
O Indiomar Zanello está pedindo para você mandar um abraço para Lagoa Vermelha, está assistindo lá na tua terra. Indiomar. Grande abraço, Indiomar. Dê um abraço em todas as meninas aí de Lagoa Vermelha. E os meninos também, né? Que estão com saudades de mim. Lagoa Vermelha na Grande Vacaria. E grande vacaria, professor. Nós amarrávamos nossos cavalos ali. E são muitas mensagens. No centro, em Vacaria. Tá. Algumas mensagens estão falando de técnicos, quem poderia assumir, nós já lemos aqui, mas tem muitas como essa do Ederaldo Pereira. Coitado do Odair, não tem culpa de ter jogadores ruins. Deixa eu só mandar um abraço pro Paulinho, ex-motorista do Mazzaropi e do Grêmio. Disse que eu seria um bom assessor de imprensa do Grêmio, que o cara me deu um pau aqui dizendo para eu ir trabalhar no Grêmio. O Claudinho, querido coordenador lá de programação da TV Record. E o Seu Chico. Seu Chico me ensinou algumas coisas, né? Seu Chico Principalmente só construiu... onde enfiar as mãos quando o cara faz de improviso. Seu Chico só construiu o prédio, só fez a construção do prédio da TV Piratini. Da TV Piratini. Então, é antes da inauguração das televisões aqui no Rio Grande do Sul. E parece que participou da Santa Ceia também. Também gravou. Seu Chico, por Seu Chico, deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao Seu Chico Ferrari, então. Bom, claro, e merece também. Olha aqui, ó, boa noite, Jack. Tá ficando sem graça jogar Grenal. É goleada em cima de goleada. Imploro a diretoria do Inter, devolvam o meu rival. Carlos de Canoas. Essas piadas são cíclicas, né? Eu ia dizer, não. A goleada teve ontem. Ponto. O outro foi 2-1. O Dirceu Neto está mandando um abraço para o Até vou Serginho dizer, aqui, esses protestos que pedem que a torcida não vá, eu também acho que são inócuos, porque quem quiser ir, vai ir. Mas não acho tão agressivo como esse negócio de dizer que vão quebrar. Não vão quebrar. Tem que fazer campanha ao contrário. Eu vou lá, vai jogar tijolo no teu terreno. Pô, para aí. Jogar tijolo na própria casa, o torcedor vai lá quebrar a própria casa. É igual a idiotice. Vai, mas sai do ar, Rec. Sai do ar. Torcida. Os caras do Grêmio, o ano que o Grêmio caiu para segunda Era um divisão. absurdo que faziam. O carrinho de pipoca voou para dentro do fosso, né? Carrinho de pipoca voou dentro do Olímpico, voou para dentro do fosso. As redes sociais são só rindo. Tem um amigo meu, grande amigo, até uma pessoa maravilhosa, que postou assim, não, porque não dá, não aguento mais, vamos para o Portão 8. E aí eu botei para ele, tchê, acabou. Faz quase um ano que tu não vai a jogo. Eu sinto a tua falta, eu gostava tanto da tua companhia, tu não vai nem no jogo. Agora tu vai tá dizendo para ele Portão 8. E nem tem mais Portão 8. Não tem, não. Os jogadores não passam mais por ali. Passa na passarela. Eu acho que é isso. Ele faz tanto tempo que ele não vai no jogo, ele nem sabe que não tem Portão 8. Já voltamos. O Adilson de Triunfo está mandando um abraço para o senhor aí, professor. Grande e está dizendo que o André Adilson. não vai jogar porque o Jael está jogando bem. Está perguntando até, será que o André vai jogar com o Jael jogando bem? A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça a sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Boutique de acessórios para seu celular. Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. É o melhor custo-benefício de Porto Alegre. Ingresso para a torcida do Grêmio. Ingresso para a torcida do Grêmio serão adquiridos somente pelos sócios. Entra no portal do associado, faz a reserva. R$40 o valor do ingresso. Um ingresso por CPF. Apenas o torcedor vai ter que assinar um termo, porque o torcedor vai ser responsável pela sua cadeira no Beira-Rio. Se eu arrancar a cadeira do Serginho, eu que vou ser, num primeiro momento, responsabilizado. Assim como aconteceu na Arena com a torcida colorada. Serão disponibilizados pelo Grêmio ônibus para o deslocamento ao Beira-Rio para a sua torcida. Valor do ônibus, valor para participar desse deslocamento, R$20. Então é 40 do ingresso, 20 do ônibus e quem estiver de carro pode estacionar no estacionamento da Arena, R$15 para estacionar. Portanto, 75 o pacote completo. Fernandinho está perguntando se alguém for embora, o cara que for embora e o outro arrancar a cadeira, vai pagar? O termo Mas identifica... Embora, né? Não tem que ficar no estádio. Tem que ficar no estádio. A torcida visitante fica até o final. Só que
Mas nós falávamos nisso na sexta-feira, a maior mostra de incivilidade, a maior demonstração de não fazer um trabalho em conjunto é 2 Grenais separados por 4 dias com preços tão diferenciados. R$40 no Beira-Rio, 70 reais eu na falei Arena. hoje. Por que isso? A torcida mista no Beira-Rio custou 80, na Arena custou 140. É uma distorção. Qual é a Uma lógica? distorção. Mas aí pode ter o fato de o Grenal no Beira-Rio ser 9h45, tem transmissão, a torcida visitante vai chegar 3 da manhã em casa, porque tem o resguardo e tudo mais. Continua Não, é uma se distorção. justificando. É uma Já distorção. o preço estava decidido antes? Decidido antes, foi divulgado sexta-feira. Isso. O Inter resolveu porque botar mais o barato. Não é porque o Inter perdeu. Sim, é. Deveria ser uma Mas o explicação. Inter resolveu botar mais barato para encher o estádio. O Arena resolveu botar mais caro. Até amanhã, 1 da tarde.